Pronto, a gravação começou. Nossa aula de inteligência artificial computacional. Vamos falar sobre modelos probabilísticos de aprendizagem. Tá bom? Então, vamos lá, depois eu dou os recados novamente. Desligando minha câmera. E vamos lá. Vamos falar, então, sobre modelos probabilísticos de aprendizagem, como eu disse. Na realidade, nós estamos no encontro 11. Aqui eu descontei aquelas duas... tiveram 2 semanas que nós não tivemos aula, né? Tivemos a semana de provas, que eu dei uma aula bem rapidinha, na realidade era uma reposição, né? E a semana de eventos, de seminários também nós não tivemos aula. Então, contando aqueles dois, oficialmente seria o encontro 11, né? Corrido, mas de aula mesmo é o nosso encontro 9, tá? Só para vocês ficarem, compreenderem por que aqui está encontro 9. Bem, como objetivo da nossa aula é apresentar métodos estatísticos de aprendizagem, tá bom? Essa disciplina, como eu já disse uma vez, ela é bastante teórica, então a intenção aqui é apresentar muito mais teoria do que prática. Então, é trazer a base mesmo, metodológica, sobre a inteligência artificial para vocês. Tá? É claro que eu vou tentando inserir, estou começando a tentar, essa semana realmente, da semana passada para cá, não consegui fazer uma apresentação em Python para vocês, mas vou tentar para a semana que vem, mas já tem atividade, inclusive, para vocês fazerem em Python, tá? Eu acho que é interessante, pelo menos para vocês começarem já a conhecer. Bem, os métodos estatísticos de aprendizagem, eles são aplicáveis em toda a área, praticamente, né? Aqui, as que eu apresento aqui são exemplos, né? A própria computação, que é o nosso curso, as engenharias, a biologia, a psicologia, a física, etc. Onde esse etc. ele é bem grande, né? Na realidade, é praticamente tudo. Então, esses métodos, né? Que estão cada vez mais relacionados com a computação, né, a implementação dessas metodologias em ambiente computacional, e isso faz com que ela se expanda para áreas que ainda não faziam uso da metodologia estatística. Bem, os métodos de aprendizagem, assim, teoricamente, existem esses aqui, tá? A aprendizagem bayesiana, a aprendizagem de máxima a posteriori, que é chamado de MAP, e a aprendizagem de máxima probabilidade, tá bom? São de certa forma semelhantes, e inclusive esses métodos eles meio que se sobrepõem, eles acabam um entrando no outro em algum momento do desenvolvimento da teoria, tá? Hoje eu vou apresentar um pouco da aprendizagem bayesiana e vou trazer um pouco de alguns conceitos probabilísticos fundamentais para que a gente possa compreender esses métodos, tá? Vou falar um pouquinho também do MAP. A aprendizagem de máxima probabilidade eu não vou referenciar hoje, tá? Talvez em próximas aulas. Bem, a aprendizagem bayesiana tem a intenção de calcular valores de probabilidade de hipóteses, né? Hipóteses, entenda como as nossas questões, né? As nossas informações, enfim, as nossas indagações. E esse cálculo de probabilidade ele tem por base as evidências que os problemas nos trazem, né? Para a gente aqui, evidências, elas vêm através de dados, né? De dados coletados, tá bom? Então, não existe aprendizagem se não tiver base de dados, tá? Então, essa é uma parte, de certa forma, empírica, né? Tem uma teoria pesada por detrás, mas que na prática, né, quando a gente vai para a aplicação, ela é muito aplicada, muito empírica, né? A gente precisa de informação para fazer manipulação e obter resultados, né? Previsões aqui. Bem, falando um pouquinho aqui de teoria, tá, da aprendizagem bayesiana, vamos considerar que esse D maiúsculo está em negrito porque ele pode representar um vetor, tá?
E ele será a representação dos dados. Então, vejam, pode ser um vetor, pode ser uma matriz, a depender da dimensão do meu conjunto. Tá? No entanto, quando a gente tem uma evidência, né, o que a gente chama de valor observado, aqui é a teoria, tá? Aqui é a teoria, é o todo, né? O todo, ele raramente é atingível, né, é palpável. Então, a gente vai para o que a gente chama de valor observado, então perceba que continua em negrito, mas agora eu estou usando uma letra minúscula para diferenciar daquela lá, tá bom? Então, a letra minúscula também vai representar um conjunto, um vetor, uma matriz, né, uma tabela de dados, né, por exemplo. Então, a probabilidade que eu estou procurando, né, de uma hipótese, qualquer que seja, aqui eu nem estou me particularizando, tá? É uma pergunta que a gente tem, quer encontrar uma resposta, ela vai ser obtida por esse cálculo que está aqui, tá? Lembrem quando a gente falou de Bayes, teorema de Bayes, quando a gente falou de redes bayesianas, etc, etc, a gente fez vários cálculos de probabilidades condicionais, então aqui se encontram novamente essas probabilidades condicionais. Então, veja só, eu tenho a probabilidade, o HI aqui representa uma hipótese, tá? Esse índice I, ele representa a possibilidade de eu ter no mesmo problema mais de uma hipótese, tá? Eu posso, de repente, não estar produzindo um trabalho, realizando um trabalho, onde ele contém duas ou mais hipóteses. Isso é muito comum acontecer, tá? É claro que quanto mais hipóteses eu tiver no meu problema, né, na minha atividade que eu quero resolver, mais trabalho eu vou ter e mais complexo será para se chegar na resolução. Só que aí eu tenho aqui, ó, as hipóteses, né, que eu estou calculando a probabilidade dela ocorrer. Vamos supor, qual é a possibilidade de chover amanhã? Né? Isso é uma hipótese, assim, uma pergunta, né? Eu suspeito que vai chover amanhã. E aí eu faço a pergunta, né? Ah, qual é a possibilidade disso acontecer? Né? Eu tenho como hipótese de que vai chover amanhã e eu levanto uma pergunta e isso vai se tornar uma hipótese que vai ser testada, tá? Certamente essa metodologia faz uso de informação. Então, eu tenho aqui, eu vou recorrer a algum tipo de informação prévia ou a priori, como a gente chama tecnicamente, para fazer o uso, para melhorar essa estimativa, né? Essa estimação do cálculo dessa probabilidade. Perceba que eu tenho um alfa aqui, tá? Esse alfa, vocês vão lembrar, que é justamente a probabilidade total que a gente calculava sempre nos denominadores dos cálculos de teoremas de Bayes. É que para não carregar na notação, os autores em geral chamam isso de alfa, que é como para representar uma forma de ponderação, tá? Para esse cálculo que está aqui, que é o que ficava no numerador. Lembra que eu colocava a probabilidade do primeiro sozinho, tá aqui, ó, a probabilidade do primeiro sozinho. É que tanto faz, como é produto, tanto faz ele vir primeiro quanto vir ou depois, né? Essa ordem aí não vai alterar resultado, né? É aquela coisa. 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 2, tá bom? Que eu copiei exatamente como estava na referência de onde eu retirei isso aqui, tá bom? Então, olha só. Aí, depois vem uma verossimilhança, né? Que já falei para vocês que isso aqui se chama de uma verossimilhança, que é uma probabilidade que se tem condicional prévia, né? Que se sabe do problema. Então, essa verossimilhança, ela calcula a probabilidade do inverso aqui dos dois argumentos de dentro da probabilidade que eu quero obter, lembra? É a probabilidade do primeiro vezes a probabilidade do inverso, né, dos dois que estão lá. Então, é o D barra HI. Né? Então, eu estou calculando aqui a probabilidade dos dados, né, segundo a hipótese, condicionado para a hipótese que eu estou calculando. Só para a gente entender o que significa essa expressão. Né? É coisa que a gente já calculou. Né? Parece que eu estou mostrando assim um bicho-papão, sei lá, uma coisa do outro mundo. Não, isso aqui todos nós já calculamos, né? Inclusive na prova. Bem, falando ainda de aprendizagem bayesiana, vamos considerar algumas quantidades fundamentais.
tá? Que são esses elementos justamente dessa função matemática ou probabilística que eu acabei de mostrar, que são os elementos fundamentais. Primeiro, o que ele chama de probabilidade a priori, tá? De hipótese a priori, desculpa. Hipótese a priori é a probabilidade da hipótese que eu estou testando, né? Por exemplo, a probabilidade de chover amanhã, né? Que eu levantei essa possibilidade. O tempo hoje estava muito quente, eu estou achando que vai chover amanhã. E aí, qual é a probabilidade disso acontecer, né? Então, eu estou justamente fazendo esse teste com a hipótese a priori. Probabilidade dos dados sob a hipótese, né? Então, eu faço com isso uma consulta, vou lá nos sites da internet da vida, faço um levantamento de dados para saber qual é a tendência, né? De chover, que vai me permitir ter uma coisa palpável para poder chegar em algum resultado. E aí, isso eu estou coletando dados, né? E aí, esses dados sob a hipótese, porque justamente eu estou direcionando a minha busca, né, para informações que possam embasar a hipótese que eu tenho, né, que supor que amanhã vai chover. Então, isso que ele chama de probabilidade dos dados. Na realidade, isso aqui é a tal da verossimilhança, né? Então, quando a gente tem uma probabilidade dos dados condicionando para a hipótese que eu quero testar, eu estou, na realidade, né, direcionando a coleta para embasar o que eu tenho de hipótese. Olha só um exemplo bem simples, tá? Eu sempre trago uns exemplos, eu trago exemplos triviais para que a gente possa entender de forma didática isso. Vamos lançar uma moeda 10 vezes. Temos aqui um experimento. Que experimento é esse? O lançamento de uma moeda. E esse experimento se repete. Para que a gente possa fazer cálculo probabilístico, a gente precisa realizar o experimento mais de uma vez, né? Então, eu repeti 10 vezes esse lançamento. Lancei a moeda, quando ela cai em uma superfície, eu olho para ela e registro a face que eu consigo enxergar. É isso. O que aconteceu? Ó? Foi observado que nos 10 lançamentos ocorreu de eu enxergar a face cara, tá bom? Então, a probabilidade de ocorrer cara nos 10 lançamentos, né, ocorreram 10 caras nos 10 lançamentos, né? A probabilidade de ocorrer cara, então, nesse caso, vai ser 1, porque é 10 sobre 10, né? Todos deram cara, então vai ser 1, tá? Então, isso aqui, ele também está chamando isso de uma estimativa de verossimilhança, que é o que ele estava chamando aqui, vou voltar só um pouquinho o slide, tá aqui, ó, é a tal da hipótese a priori, né? Mas que aqui ele está chamando de estimativa de máxima verossimilhança. Porque a gente vai ver logo depois que aqui eu estou construindo dados, né? Estou coletando dados. Então, eu estou coletando, estou fazendo, né, uma coleta, que é a repetição do meu experimento, para que ele me gere resultados a partir da hipótese que eu tenho, né? Que antes disso, antes de fazer esse lançamento, a gente suspeita que em um lançamento, a probabilidade de ocorrer cara, se a moeda for considerada justa ou honesta, é igual a 0,5, né? Representando uma chance de 50%. Então, aqui seria a probabilidade da hipótese. Essa seria a minha hipótese, mas aqui ele está chamando de verossimilhança porque eu já estou fazendo coleta de dados. Bem, apesar dos resultados, a gente pode pensar que a moeda seja honesta. Continuar a pensar, né? Que ela seja honesta, né? Porque pode ter sido uma mera coincidência de que nos 10 lançamentos tenham ocorrido a face cara em todos. Bem, precisamos para isso de um método que venha incorporar, né, essa informação aos dados, né, que ele chama aqui de crença, né? A crença de quê? A crença de que a moeda é honesta. Eu ainda continuo acreditando nisso.
Então, como é que a gente vai fazer? Né? De uma forma padrão, a gente vai lançar uma moeda, né? Vai pegar a mesma moeda e vai repetir novamente o experimento do lançamento. Tá? Só que agora eu vou lançar uma determinada quantidade M. Tá? Vou generalizar aqui. Esse M pode ser 10, né? Também. Isso quer dizer que eu vou ter no total 20 lançamentos, porque eu lancei previamente para obter os dados, né, informações, e depois eu faço um lançamento de mais 10 vezes para confirmar ainda a crença que eu tenho, né, a hipótese que eu tenho a respeito daquela moeda. Bem, e aí vamos novamente fazer a observação de quantas caras e coroas resultam naquela situação como eu já citei, né? Eu lancei a moeda, ela cai em uma superfície e aí eu vou lá e olho para ela. A face que eu consigo enxergar é a face que vai ser registrada. Então imagina que resultou um determinado número de caras, que eu estou chamando de A, e um determinado número de coroas, que eu chamei de B, tá bom? Então a probabilidade para essa segunda parte do experimento de obtenção de cara mudou, né? Vai ser um número A sobre M, né? Então é o número de casos favoráveis que a gente chama, favoráveis ao que eu estou procurando saber, né? Então, caras dividido pelo total de lançamentos, né? Então é assim que a gente obtém uma probabilidade pelo que ele chama de cálculo frequentista, tá? Cálculo frequentista. E aí a probabilidade de coroa vai ser exatamente o número de coroas sobre o total de lançamentos, também obtido de forma frequentista, né, que é a forma clássica de cálculo de probabilidades, pela frequência. Bem, considerando que um observador, ele obteve, né, agora vamos esquecer essa questão lá dos 10 lançamentos, tá? Então, é como se previamente foram esses 10 e tal. Agora eu vou generalizar, então eu vou dizer assim, então antes ele tinha conseguido um número S de caras e um número T de coroas, né, em um número N de lançamentos, tá? Agora generalizei, saí daqueles 10 lá e dos 10 caras e 0 coroas que a gente obteve. Agora a gente tem aí um número genérico, tá bom? Quando a gente vai incorporar essa informação no cálculo da probabilidade, a gente vai fazer esse cálculo que está aqui apresentado. Então, a probabilidade de obter cara, considerando a informação prévia, onde ocorreram S caras e T coroas, vai ser aquele cálculo que eu já tinha feito antes, ó, A sobre M para obtenção de caras, com um acréscimo aqui da informação que eu tenho agora prévia, né? Estou agregando uma informação que eu tenho agora. Então, agora, em vez de ter A caras, eu vou ter A mais S no numerador. E no denominador, eu vou ter, em vez de M lançamentos, eu vou ter M mais N, que é o que agora está sendo agregado a esse cálculo de probabilidades. Então, de forma simbólica, eu estou condicionando a probabilidade de obtenção de cara a um resultado que eu acabei de ter, né? É uma evidência isso aqui. Tá bom? É uma evidência. Da mesma forma, eu vou fazer para a probabilidade de obtenção de coroa. Vou considerar a mesma informação, né? Porque eu estou considerando para o cálculo dos dois a mesma evidência. Que no experimento anterior, gente, olha só, esse caminhão ele sempre passa mais cedo, hoje ele passa mais tarde. A probabilidade de obter S caras e T coroas, é o caminhão do lixo da minha rua. Então a gente tinha, né? Tá errado aqui, tá? Isso aqui, ó, deixa eu voltar só um pouquinho. É B, tá? É B. Então, antes de vou corrigir para vocês aqui, ó. Isso aqui é B, tá? É B que é a probabilidade de coroas. Era B sobre M. Então eu preciso corrigir. Antes de postar, de disponibilizar para vocês no Ava, eu faço a correção. Então tá lá, era B sobre M. Agora eu agrego ao número de coroas o valor T, porque foram T coroas obtidas, tá? E agora, ao total de lançamentos realizados, eu acrescento o N
porque eu vou ter agora M mais N lançamentos da moeda, né? O que eu já tinha, que eu fiz e o que eu tive de informação como evidência. Bem, isso que eu estou mostrando, no fim das contas, para vocês, são as tais das probabilidades máximas a posteriori, que no fim das contas é a tal do teorema de Bayes. Tá? É que na inteligência artificial tem algumas coisas que elas mudam de nome, tá? Umas coisas que na estatística e na probabilidade pura tem um nome, mas na inteligência artificial, porque esses conceitos eles se generalizam, né? Eles vão para a computação, eles vão para a engenharia de software, eles vão para bioinformática e coisas do tipo assim, então eles mudam de nome, tá? Então agora a gente vai chamar isso de probabilidade máxima a posteriori, que é aquele MAP lá. Então lembra que eu comentei com vocês que aquelas abordagens do aprendizado bayesiano, eles meio que se sobrepõem. Então eu acabei fazendo isso aqui, né? Eu comecei falando do aprendizado bayesiano e aí já estou falando do aprendizado MAP, de probabilidades máximas a posteriori, tá bom? No fim das contas, essas aprendizagens, né, esses métodos de aprendizado, eles se complementam, tá? Percebam que aqui no título do slide eu estou falando sobre variáveis aleatórias binomiais. O que estou considerando esse tipo de experimento, tá? Situações onde eu só possa ter dois possíveis resultados e podendo ser repetido o fenômeno, tá? Numa situação com esse contexto, nesse desenho, a gente está lidando com variáveis aleatórias do tipo binomiais. Olha essa outra situação. Isso aqui eu tirei de um livro americano. Achei, assim, incrível, mas enfim, né? Olha só, uma amostra de pessoas deseja determinar se elas escovam os dentes. Acreditem, tem gente que não escova os dentes. De experiência prévia, uma amostra de 20 pessoas resultou o seguinte: 18 informou que escovam. Isso quer dizer o quê? Que 2 dessas 20 não escovam os dentes. Então, a probabilidade a priori, ou a prévia, né? Isso aqui é de experiência prévia. A probabilidade de escovar os dentes será, tá lá, o A sobre o M, né? De uma forma frequentista lá, como eu mostrei para vocês. O A é o número de casos favoráveis, então, quantas pessoas disseram das 20? 18. Eu tenho... Quantas pessoas eu entrevistei? 20. 18 sobre 20. Isso dá aproximadamente esse valor, né? Então, beleza, guarda essa informação que está aqui. Em seguida, uma amostragem de 100 pessoas feita, né? Então, fez uma nova coleta de uma nova rodada de entrevistas, né? E aí chegou aos seus seguintes resultados. Temos que 80 pessoas das 100 responderam que escovam os dentes. Consequentemente, 20 não escovam. Então, a probabilidade a posteriori, né, agora já considerando essa nova rodada, vou levar em conta o que eu tinha previamente, né? O que eu tinha previamente, tá? Agora, eu estou considerando a minha nova rodada, mas o que eu tinha prévio era isso que está aqui, tá? Então, ó, a probabilidade a posteriori, né, a probabilidade de escovar os dentes. Considerando agora a nova rodada, então tá aqui, ó. Essa aqui foi a primeira rodada. Agora essa aqui vai ser atualizada. Tá aqui, ó. Então vou considerar a nova rodada. Então era a probabilidade que eu tinha anteriormente, só que agora em vez de 18 pessoas que escovam os dentes, eu tenho 18 mais 80. E em vez de ter só 20 pessoas entrevistadas, eu vou ter as 20 mais as 100 da nova rodada, 120. Então, isso resulta aproximadamente nessa probabilidade. Então, o que aconteceu? Ó? Teve uma queda,
né? Se a gente olhar aqui, quando a gente leva em conta a informação da nova rodada. Então, esses valores, em geral, eles se reajustam, né? É claro que eles poderão aumentar ou não, não que sempre vai reduzir, tá? Mas é para vocês perceberem a influência que se dá, que se tem, quando a gente leva em conta num cálculo de probabilidade uma informação prévia ou uma informação posterior, né? Que é o caso que a gente está fazendo aqui, né? Um cálculo de uma probabilidade a posteriori. É bem simples, assim, mas só para a gente entender o raciocínio, pelo menos bem simples num caso desses, né? De variáveis binomiais, tá? Para a gente começar a exercitar o raciocínio probabilístico que a gente precisa ter para entender os métodos de inteligência artificial, os métodos estatísticos em inteligência artificial. Vamos entrar agora num contexto um pouco mais extenso, mais amplo, tá? Que é o de variáveis aleatórias ditas multinomiais, né? É uma extensão do modelo binomial, tá bom? Essas variáveis, elas compõem fenômenos, né? Estudo de fenômenos ou de experimentos que possuem 3 ou mais resultados, tá bom? Então, Então, a gente agora vai expandir, em vez de trabalhar só com dois possíveis resultados, a gente vai poder encontrar mais que dois. Tá? Então, quando isso ocorre, a gente está falando de fenômenos que incluem variáveis aleatórias multinomiais. Vale um detalhe, tá? Eu estou falando de variáveis discretas, tá? Então, não estou ainda no campo de variáveis aleatórias contínuas. Então, tanto a binomial quanto a multinomial, eu estou considerando resultados discretos. O que é isso, né? Ou é atributo, né? É variável não numérica, ou então é variável oriunda de contagem, tá bom? Então, é só isso. Eu não estou trabalhando com fenômenos que mensuram medidas, tá? Medidas contínuas, como velocidade, volume, distância, massa corporal e coisas do tipo assim. Estou apresentando exemplos só de fenômenos que tenham como desfechos resultados ditos discretos. Bem, tem um teorema aqui que eu vou apresentar, mas a gente vai exemplificar para entender, tá? Então, a gente tem um experimento repetido uma determinada quantidade de vezes, né? Estou chamando de M para generalizar, e dessas M vezes aconteceram K resultados distribuídos dessa forma, tá? Então, assim, desses K, X do tipo 1, X1 é resultados, tá? Do tipo 2, X2 resultados. Do tipo 3, X3 resultados. É como se a gente tivesse na disciplina, vamos supor, lá no início do curso, que são disciplinas que tem das engenharias e da computação, né? Que tem muita disciplina em comum. Vamos supor que eu tenho uma sala que tenha 100 alunos, tá? E aí estão lá fazendo a disciplina de probabilidade estatística, por exemplo, né? O cálculo 1, sabe? E aí tem lá, e aí eu faço um sorteio desses 100, eu sorteio 30 daqueles alunos. Então, meu M aqui vai ser 30. E aí, desses 30 sorteados, a gente vai ter distribuídos da seguinte maneira, K resultados, vamos supor, na realidade, esse M é o 100, tá? Desculpa. Esse M é o 100, é o total de alunos da sala. E aí eu sorteio K. K alunos, são os 30. É isso, são os 30. Desses 30, eu vou ter que, vamos supor, 10 são da engenharia elétrica, 5 são da computação, aí tem um X3 aqui, por exemplo, eu vou ter 3 da engenharia de produção, aí a gente vai ter aqui 2 da mecânica e 10 da automação, sei lá, para somar os 30, tá bom? Então, é assim, dos 30 que eu sorteei, eles se distribuem segundo o curso desta maneira. Então, é assim que a gente estuda fenômenos
com variáveis aleatórias multinomiais. E aí a gente pode obter probabilidades para isso, considerando esses cálculos que aqui estão apresentados. Tá? Distribuídos dessa maneira, tá? Eu vou mostrar exemplo. Também aqui, acho que é melhor voltar. Espera só um pouquinho. Porque senão eu não consigo falar da posteriori. Então, veja só. A priori, né, não tenho nenhuma informação prévia, tá? Não tenho nenhuma informação prévia. Não sei se vocês já ouviram falar dessa distribuição de Dirichlet. É uma distribuição de probabilidade que trabalha com variáveis aleatórias multinomiais. Então, é uma distribuição, de certa forma, complexa, onde ela é vista em alguns cursos específicos. Acho que na engenharia elétrica, talvez possa ser que se veja isso. Então, veja só. Os M, tá? Os 100 alunos, tá? Vou, então, exemplificar ainda com respeito ao número de alunos lá da disciplina de probabilidade estatística. Eu sei que no total eu vou ter, vamos supor, 20, é o A1 que eu estou chamando, 20 que é da elétrica. Aí eu vou ter, né, você lembra que lá na minha amostra eu tinha 10, né? E aí eu vou ter um A2 aqui, ó, vamos supor, 5 que eu disse que era da computação, então eu vou ter 15 da computação, por exemplo, na disciplina de probabilidade estatística. Então, esses As que aqui aparecem, na realidade, é o total distribuídos por tipo de curso, de alunos por tipo de curso, na população, que é isso aqui, ó, é o M, né? Que é o que vai me dar a repetição lá do experimento. E essas probabilidades, ó, qual é a probabilidade de X1? X1 é de ter 10 alunos entre os sorteados da engenharia elétrica em relação ao total, né? Então, a gente calcula aqui dos 100, a gente tem lá os 10 sobre 30 e coisas do tipo assim, tá? Lembrando que se a gente soma esses valores de A aqui, tem que resultar no 100, né, no caso, né? Porque a gente vai ter aqui, ó, 20 de um tipo no total, né? E vai ter 15, e aí até chegar lá na soma que resulta em 100. Bem, é isso aqui, sem informação prévia. Agora, considerando, né? Agora, considerando que a gente vai ter uma nova rodada, vamos supor, beleza. Então, tá bom, no próximo semestre acontece de novo uma disciplina de probabilidade estatística com turmas ensaladas, por exemplo, tá? E aí a gente vai fazer uma nova observação, né? E aí X1, que era o total de alunos de elétrica, né, vai ocorrer nessa quantidade, né? X1 é a variável, tá? Que vai assumir esse valor agora. E aí o X2 é o número de alunos da computação, que agora nessa nova rodada tem esse valor. Então, veja só, e aí repetido N vezes, onde esse N pode ser, vamos supor, a gente tem agora uma turma de 120, por exemplo, que acho que é o máximo que eles permitem por sala. E aí a gente vai ter esses valores aqui, né? Aí as distribuições a posteriores, agora considerando a nova rodada, ficarão desse tipo aqui, tá? Então, é o que a gente tinha antes, mais a informação que a gente agregou com a nova rodada, tá? Igualzinho como a gente mostrou lá para binomial. A diferença é que agora a gente tem fenômenos ou experimentos que podem ter mais de 2 resultados, né? Não é mais binomial, mas é multinomial, tá bom? Eu ia apresentar exemplos e eu acabei tirando, esqueci agora de repor. Então, vamos ver, depois eu mostro mais exemplos da multinomial, tá? Eu me comprometo de trazer. Vamos ver um conceito que é extremamente importante para a gente poder andar no estudo de inteligência artificial. É um conceito que talvez até vocês já tenham visto na disciplina de estatística, tá? Ou em uma disciplina um pouco mais avançada de estatística, mas que a gente vai ver aqui ou vai voltar a ver, para quem já viu.
Bem, densidade de probabilidade, quando a gente fala esse termo, densidade de probabilidade, a gente está sempre pensando em variável contínua. Então, a gente saiu do contexto de variável discreta e está entrando agora no contexto de variável contínua, tá bom? Eu fiz questão de trazer também alguns conceitos básicos e já partir direto para variável contínua, que é basicamente onde a gente vai fazer bastante uso é, é, de inteligência artificial. Bem, esse tipo de função, tá, é uma função probabilística, que esse aqui, essa sigla é do inglês, tá? É Probability Density Function. Então, é função densidade de probabilidade. Elas ajudam a estimar a verossimilhança, tá? A verossimilhança, que é a probabilidade ainda não condicionada, tá bom? De ocorrência de um evento. Né? Aí esse evento eu chamo de x, que vai ser representado por uma variável aleatória, onde esse x vai assumir alguns valores do nosso interesse, né? Por exemplo, dentro de um intervalo. Quando a gente está falando de variável aleatória contínua, não faz sentido a gente calcular probabilidades para valores pontuais. Por exemplo, pelo menos teoricamente aqui na metodologia, tá? Suponha que eu tenha valores de pesos ou de alturas, alguma coisa desse tipo, de uma amostra de alunos, e aí eu quero fazer um cálculo de probabilidade. Qual é a probabilidade da altura média, por exemplo, estar dentro de entre 1,70, entre 1,65 e 1,70, por exemplo. Né? A gente faz perguntas assim quando a gente lida com variáveis contínuas. A teoria não permite que a gente faça perguntas do tipo, ou levante hipóteses do tipo, qual é a probabilidade da altura média ser igual a algum valor? Por quê? Porque a teoria afirma que quando a gente faz perguntas desse tipo, a probabilidade de acontecer um resultado igual ao que a gente busca como hipótese, né, como resposta para a nossa hipótese, tende para zero. Então, a gente vai basicamente chegar sempre em resultados muito pequenos e vai ter uma interpretação errônea da situação, que, como é muito próximo de zero, a gente vai dizer que isso é uma coisa rara de acontecer e nem sempre é. Bem, e aí, apresentando a forma matemática da coisa, né? Dada uma função, densidade de probabilidade, a tal da PDF, né? Ela é representada por uma função desse tipo, ela é uma função não condicionada, então é uma função com um argumento só, então é função de uma variável, tá? Não é função de duas ainda, tá? A probabilidade de um determinado intervalo A, então esse intervalo A, como eu usei de exemplo, de alturas, né, está entre 1,65 e 1,70, por exemplo, ela vai ser dada por uma área. Quando a gente falar de área, é pensar no gráfico da função, tá bom? Da função f de x, dada por esta integral aqui. Então, a probabilidade de um determinado A, por exemplo, da altura está entre 1,65 e 1,70, esse vai representar esse A, tá? Então, vai ficar algo do tipo assim, ó. Eu quero saber a probabilidade da altura, a altura média, por exemplo, está dentro desse intervalo. Tá bom? Então, esse vai ser o meu A, o conjunto A. Inclusive também. Mas tanto faz, tá? Nesse tipo de teoria, tanto faz, ó. A probabilidade que eu vou obter para aquele A, esse primeiro A que está aqui, vai ser a mesma probabilidade que eu vou obter para esse segundo A que eu estou construindo aqui. Qual é a diferença de um conjunto para o outro? O primeiro, que é esse, vou chamar de A1, ele considera os limites, né? O segundo, não. É exclusivo, tá? Quando a gente representa de parênteses assim, é exclusivo, ou seja, é mais que 1,65 até menos que 1,70. Aqui não, é exatamente igual a 1,65 até exatamente igual a 1,70. Olha só,
Eu já apresento um gráfico aqui, que é a curva gaussiana, né, que em geral é o que a gente utiliza como suposição para trabalhar com dados contínuos. Olha lá. Como exemplo, né, aqui são as condições para essa função existir, tá? A função que, na realidade, eu chamei de p de x, que é o f de x, tanto faz, tá? Em estatística, tanto faz, mas para a gente não se confundir, isso aqui é melhor eu corrigir, tá? F de x. Então, mais uma segunda correção para eu fazer antes de distribuir esse material hoje. Então, tem duas condições. Ó. A função ela é dita não negativa. Não negativa é que ela não tem valores negativos. Ela é zero ou mais, né? Para qualquer valor do domínio, né? Do domínio da função. A soma, ou seja, a integral calculada no intervalo dos reais, aqui no caso, ou no intervalo em que ela está definida, a função, isso vai ser sempre igual a 1. Por quê? Porque isso aqui é cálculo de probabilidade, e a probabilidade total, ela nunca será maior que 1. Ela sempre será igual a 1. Tá bom? Tem aqui um exemplo, tá? Que eu retirei de um livro que eu utilizei para produzir essa aula. E aí a gente tem os determinados valores que a gente quer calcular, tá? Então, olha só, ele está chamando de A aqui, ó, um conjunto numérico que varia de 0,229 até 0,231, inclusive aqui, né? Mas tanto faz, mais uma vez, calcular a probabilidade com a igualdade ou sem, e eu vou sempre obter o mesmo valor de probabilidade. Essa teoria ela é robusta nesse sentido. Então, veja só, ele diz aqui que a probabilidade do A é igual a 0,02. Quem que ele está chamando de A? Que está lá em cinza, cinza claro. Então, essa região que está aqui, ó. Então, vamos supor que isso aqui seja o gráfico da função, tá? Essa curva que está aqui, ó, que estou passando o vermelho aqui em cima, é o gráfico da função, que ele mostra aqui, ó, f de x. Então, é o gráfico da função. Se a gente está falando de variável aleatória contínua, né? Então, quando eu tenho um gráfico com esse formato aqui, eu estou dizendo que, pelo menos indiretamente, que a variável tem distribuição normal, ou gaussiana. Certo? Normal ou gaussiano. E aí ele tem uma outra região que ele quer também obter o cálculo de probabilidade, que ele está chamando aqui, ó, vamos supor, 0,229 a 0,231, tá? Mais ou menos por aqui, tá? Ó, 229, 231 é um intervalinho bem pequenininho. Então, ó, o valor dessa região aqui, ó, de cinza claro, toda ela, tem esse valor aqui, ó, de 0,02. Então, o valor de probabilidade vai ser exatamente o valor da região, da área, que está embaixo da curva, né? Embaixo da curva, que é essa curva que eu pintei aí de vermelho, que é o gráfico da função. Aí, essa outra área aqui de cinza mais escura é o que ele está chamando de B, tá? Então, ele diz que B é um intervalo que vai de 0,249 a 0,251, então está aqui, ó, se a gente olhar aqui para esse segmento de reta, né? Então, está aqui. E aí ele disse que o valor dessa área ele não calculou, né? Quer dizer, calculou, mas a gente não calculou. Ele já está dizendo que tem esse valor, 0,05. O que isso quer dizer? Que essa área que está aqui todinha pintada de cinza escuro tem um valor de 0,05. Então, áreas agora, para a gente, pelo menos quando a gente levar em conta o conceito de densidade de probabilidade, serão valores de probabilidade, tá? Não serão valores de medidas de área, tá? Não serão. Tem esse exemplo aqui, tá? Vamos ver aqui. Uma empresa vende cogumelos frescos em pacotes de 0,25 kg. Tirei isso de um livro em inglês, tá? Aí eu pensei em mudar, mas acabei deixando cogumelos frescos. Quem come cogumelos frescos? Isso aqui deve ser caro pra caramba, né? Eu não compro isso, nunca comi cogumelos frescos. Bem, comentários à parte, vamos lá. Deseja-se investigar se as porções, né, ou seja, desses pacotes aqui, possuem de fato o peso que declara ou um peso distinto. Então tem vamos supor, o controle de qualidade, né, certamente
faz esse tipo de trabalho, né, das indústrias, né, vamos supor uma indústria que fabrica esse tipo de alimento, né, ou pelo menos empacota para vender, né, e aí divide isso, né, em pacotes de 0,25 quilogramas, né, ou 250 gramas, né, e aí o controle de qualidade vai verificar se realmente esses pacotes estão saindo nesse peso especificado, né? Esse é um peso especificado, ou seja, é o desejado. Mas saber se na prática é isso que acontece, não se sabe. Então, é para isso que o controle de qualidade entra em ação. Ele vai lá e faz os testes. Por quê? Se tiver abaixo, o cliente vai ficar insatisfeito e vai denunciar, né? Vai começar a ter reclamação e aí não vai ter consumo, vai cair a queda, a demanda cai. Mas se tiver acima, a empresa vai sair no prejuízo, concordam? Então, o ideal é ter pacotes, né? Claro, com uma pequena margem de preferência, né? Para menos ou para mais. Esses produtos, em geral, são assim, né? Quando a gente compra um produto que tem lá a especificação do seu peso, né? Do seu volume e tal. É bem raro, assim, não é de eles serem exatos, assim. É claro que as tecnologias, elas estão cada vez melhores, né? Os equipamentos, né, tecnológicos, então eles estão cada vez mais precisos, né? Mais condizentes com o que se dizem. Então, vamos lá. Quando a gente quer, por exemplo, verificar se o peso, né, desses pacotes são de 0,25, a gente precisa fazer a amostragem, né? Ou a gente vai testar para todos os pacotes que a gente fabrica, por exemplo, eu empresa, vamos supor, né? Não, porque senão a gente não consegue cumprir prazos, né? Então perceba que a amostragem, ela é uma técnica, né? É um conjunto de técnicas que surgiu justamente para atender, para superar demandas de tempo, né? Vocês, assim como eu também, mais do que nunca, a gente sabe que o tempo para se fazer as coisas é cada vez menor, né? As pessoas exigem menos tempo da gente. Tem menos tempo para fazer tal coisa. Antes era um tempo gigante, sei lá, ou é um tempo maior que seja. Mas a gente é cada vez mais cobrado, a gente faz cada vez mais coisas em menos tempo. Bem, vamos estimar uma PDF, né, uma densidade de probabilidade, selecionando 10.000 pacotes como uma amostra. E de cada um desses pacotes vai ser obtido o valor do peso dele, né, o peso de cada um. Bem, obviamente que a gente não faz isso na mão, né? Coisas desse tipo não se faz na mão. Se faz uso de recurso computacional para isso. Como o peso é uma medida contínua, concordam? O peso ele pode ser qualquer valor dentro de um determinado intervalo, não é? Então, olha só, o pacote ele pode pesar, por exemplo, né? Se a gente pode chamar isso de A, né? A gente sabe que a gente já viu o pacote, por exemplo, de 0,20 ou 200 gramas, por exemplo. Mas o máximo que a gente já encontrou foi pacote de 0,30 ou 300 gramas. Claro que eu não poderia dizer assim, 1 quilo, né? Então, tá descalibrado, né? Algum equipamento para empacotar 1 quilo em vez de 250 gramas. Então, tem coisa assim que a gente tem que ser meio coerente, né? Não dá para também exagerar. Então, veja só. Existe um recurso que permite a gente utilizar, um recurso estatístico que permite a gente fazer uso para verificar como que está a distribuição dos dados, no caso, vamos supor, dos 10.000 valores de pesos desses pacotes, para saber se ele se comporta segundo uma distribuição normal. O ideal é isso. Eu ainda não vou entrar em detalhes aqui da distribuição normal, mas assim, falando um pouco já, ela tem a gaussiana, né? Ela tem algumas características. Primeiro, que ela tem aquele formato de sino, que a gente chama, como eu já mostrei ali há pouco, né? E ela tem um centro,
né? Ela tem uma média, essa média fica exatamente no centro da distribuição, né? Da curva. Essa média, quando a gente traça uma reta, quando a gente traça uma, aqui claro que não vai estar igual, né? Quando a gente traça aqui uma reta vertical na média, a gente acaba no fim, acaba fazendo a divisão desse gráfico, dessa curva, em duas partes simétricas, tá? Em duas partes iguais. Então, essa é uma característica da distribuição normal. Então, veja só. Não sei se vocês lembram de histogramas. Histogramas são gráficos de colunas contíguas, né? Gráficos de colunas grudadas, é isso, contíguas é grudadas, né? E aí isso serve, histograma é um gráfico apropriado para variáveis aleatórias contínuas. Isso ele mostra qual é o comportamento da distribuição dos dados. É para a gente saber se tem picos, né? Se tem valores modais, ou seja, qual é a concentração dos dados, onde se concentram os dados, né? É uma forma da gente ver isso de maneira visual, tá? Então é um gráfico, o histograma é um gráfico, e a construção deles é feita em classes. Então, ó, aqui é a base de cada coluna aqui. A base de cada coluna são as classes que a gente chama, tá? Então, olha só. Inicialmente eu decidi criar 8 classes, né? 8 classes para poder ver como que se comporta a distribuição dos valores desses pesos de pacotes. E aí a gente obtém. Olha só como ficou, né? Criamos 8 classes para obter o gráfico. Então, está aqui um gráfico, olha só. Ele diz que o menor valor aqui é de 0,21, ou seja, desses 10 mil pacotes, o que tinha o menor peso deles, ou o grupo que tinha o menor peso, era o 0,21, ou 210 gramas. E o maior era 0,29, né? Quilos, né? Então, veja só, de 0,21 a 0, não mostra aqui, né? Mas do 0,21 ao 0, deve ser 0,22 aqui, né? 0,22. Tem uma determinada, um determinado valor aqui, ele não especificou, mas eu suspeito que seja frequência, tá? Porque não é a probabilidade, a não ser que esteja em percentual, né? Mas ele mostra a forma gráfica da distribuição. Perceba que a maioria dos pacotes, ó, quanto mais alta a coluna, mais frequente os pesos, tá bom? Então, olha só, ele mostra aqui, a coluna mais alta é essa, ele acho que é 0,24 aqui, então a maioria está entre 0,24 e 0,25, próximo da especificação, né? Que era 0,25. Então, ok, né? Mas percebam que tem muitos pacotes que estão acima do especificado e também alguns que estão abaixo, né? Isso é um problema que precisa ser resolvido. O ideal é que cada vez mais pacotes, que mais pacotes estejam, né, em torno, não é, né? O ideal é que seja igual, mas pelo menos em torno do valor especificado pelo produto. Aí vejam só, né? Por quê? Porque abaixo? Abaixo eu vou ter um problema com o meu cliente, né? Porque eu estou vendendo, o cliente vai se sentir enganado. Eu estou vendendo um peso e estou fornecendo um produto com peso menor. Acima, eu vou ter prejuízos, porque eu estou dando de graça para o meu cliente, né? Coisas que eu paguei, que eu investi. Então, o ideal é aqui. Aí eu já deixo um trabalhinho aqui para vocês, eu ainda vou formalizar, tá? Vou abrir a atividade no AVA, mas já deixo aqui para vocês pensarem a respeito disso e já fazerem, né? Como que faz um histograma na linguagem Python? Tá? Então, já fica de trabalhinho, isso vai valer pontos, tá? Até a semana que vem eu abro a atividade no AVA para vocês postarem. Então, se vocês já quiserem adiantar, vocês façam isso, né? Não precisa implementar, eu só quero um textinho lá que vocês mostrem, vocês podem exemplificar, mostrar e tal, linha de código, pode mostrar como resulta, mas eu não vou pedir para vocês fazerem a aplicação no programa em si e me mostrar como se fizeram ou não, tá?
É uma mera pesquisa. Agora, a gente mudou. A gente vai criar 30 classes. Tá? Então, em vez de ser 8, vamos fazer com 30 classes. Perceba que a largura das colunas do histograma reduziu bastante. Então, a gente tem aqui 30 colunas, né? 30 barras verticais, né? Perceba que o livro de onde eu extraí essa figura, eu não fiz, tá? Eu extraí de um livro. Ele já coloca aqui em cima a curva gaussiana para mostrar o comportamento, né? Que está muito próximo. Isso aqui é um comportamento totalmente desejado. Ah, mas tem umas barrinhas aqui, professor, que está fora, está acima do topo da curva. Bem, isso é normal, né? Acontecer normal. Até é comum isso, né? É esperado. Perceba, ó, que nem quando a gente faz lá o estudo de integral, lembra que as integrais de Riemann, que a gente vai construindo retângulos e tal, e aí vai reduzindo a base, não sei o quê, para poder ficar muito próximo da curva real, né, da área abaixo da curva. Então, é bem semelhante àquilo lá, né? Então, o que isso está me mostrando? Quanto maior o número de classes, mais eu consigo ajustar o conjunto, ele tende, né, a ficar totalmente abaixo da curva que eu desejo os dados se comportem. Por que eu quero que os dados se comportem como uma distribuição normal? Porque quando isso ocorre, eu estou atendendo uma condição para fazer uma série de testagens ou de uso de metodologias estatísticas para obtenção de resultados. Tá? Então, a maioria dos testes estatísticos, eles exigem algumas condições para poder serem utilizados. E muitos deles exigem que dados de medidas, como o peso de pacotes de produto alimentício, que eles atendam a essa condição. Porque aí eu posso fazer o uso de testagem, né? Testar hipóteses, com uso de evidências, que eu vou buscar a coleta de dados, vou construir amostras para poder implementar isso, né? Usar como evidência e coisas do tipo assim. Vejam só, aí agora, depois que eu determinei, né, o número de classes, só para olhar, para fazer uma exploração, para ver como é que se comporta a minha amostra. Então, parece que elas têm um comportamento segundo uma distribuição normal. Então, é tipo assim, é a gente pegar uma função teórica e encaixar um conjunto de dados, né? Foi isso que a gente fez ali naquele slide, daqueles 2 slides anteriores. Mais uma vez, por que a gente fez isso? Porque a gente quer verificar se o comportamento real da informação de peso ele é parecido com o comportamento teórico da função da distribuição normal. Por que isso é importante, mais uma vez? Porque quando isso acontece, a gente conhece as propriedades matemáticas do dado. E aí a gente pode tirar uma série de conclusões. Beleza, então olha só. Agora eu quero saber cálculos de probabilidades. Quero saber qual é a probabilidade, então, dos pacotes, né, estarem, né, entre 0,24 e 0,26, né, sendo que eu tenho essa gama de valores aqui que eu observei na minha amostragem. Ou seja, em notação de probabilidades, é isso que eu quero saber. Probabilidade dos pesos, né? Então, o X eu estou representando os pesos, tá? Os pesos estarem entre 0,26 e 0,24 e 0,26. É óbvio que eu quero que isso seja alto, concordam? Porque né, o 0,25, o peso especificado, se tiver um pouquinho menos, um pouquinho mais, é o ideal. Por isso que eu estou procurando justamente o cálculo dessa probabilidade. Por que não outra? Porque inicialmente não é o que me interessa. Eu vou direto no que interessa, porque a gente não tem tempo para ficar divagando das coisas. A gente vai lá focar naquilo que a gente quer, concordam? Então é isso. E aí, vejam só, ele quer calcular, então, o valor dessa área que está pintada de cinza, embaixo da curva gaussiana. Porque agora eu já estou
confiante de que os dados da minha amostra, pelo menos, eles possuem um comportamento gaussiano. Então, eu conheço as propriedades matemáticas desses dados, porque eles se encaixaram perfeitamente na curva gaussiana, que é uma curva matemática, uma curva, é uma curva oriunda de uma função matemática conhecida, a distribuição normal. Uma outra informação importante que trata-se da função distribuição, tá? Nessa aula eu não vou detalhar muito sobre ela, mas em uma aula posterior eu vou retomar e vou apresentar maiores detalhes. Mas vejam só, para eu obter a probabilidade da variável estar em um certo intervalo, aquele lá, por exemplo, 0,24 e 0,26, a gente tem que recorrer a esse conceito aqui de função de distribuição. Então, considera lá, por exemplo, que esse valor de A é o 0,24 e o valor de B é o 0,26. Então, é o intervalo que eu estou querendo, né? Então, olhando para a integral aqui, ó, né, da minha função densidade de probabilidade, então esse A aqui seria o 0,24. Então, a gente tem uma integral definida. E o 0,26, né? E a gente precisa conhecer essa função. Qual é a cara dessa função? A gente vai ter nos exemplos que a gente apresentar. Então, para a gente calcular a probabilidade desse intervalo aqui ocorrer, né, a gente tem que recorrer justamente a esse conceito de função de distribuição. Então, é a função de distribuição, percebe que agora eu tenho um F maiúsculo, aplicada no limite, né, no limite superior do meu intervalo. Subtraída, isso aqui é uma subtração, tá? Da função de distribuição aplicada no limite inferior do meu intervalo de estudo. Quando a gente consegue fazer esse cálculo aqui, a gente consegue obter exatamente o cálculo de probabilidade que a gente deseja. Exemplo, tá? Vamos supor aqui, a duração em anos de uma certa lâmpada é uma variável aleatória. Então, é a duração aqui, ó. É o tempo de vida útil, vamos supor. Né? O tempo de funcionamento, né? Não é a vida útil, a duração. É uma variável aleatória. É uma variável aleatória contínua, por quê? Porque a gente está falando de tempo, né? Tempo de duração. Então, o tempo ele pode ser qualquer valor numérico, qualquer valor real, dentro de um determinado intervalo, sim. Então, veja bem, a gente considera que essa função, que vai representar a densidade de probabilidade ou o comportamento dessa variável aleatória, é dada por essa expressão que está aqui apresentada. Tá? Ela vai ser 2 vezes a exponencial de menos 2x quando o tempo é 0 ou mais. Né? Então, a duração é 0 ou mais. Né? Vai ser 0 no caso contrário. Por quê? A gente não pode dizer que esse x é menor que 0, por exemplo. Existe duração menor negativa? Né? Não faz sentido. Então, nesse caso, a gente vai dizer que essa função assume valor 0, porque não faz sentido ter um x que representa a duração ser negativo. Então, ela vai assumir valor 0. E aí, para obter a função de distribuição, também é obtido com um cálculo de integral. Tá? Eu tenho aqui a minha função, é pegar a função que está ali, ó, e fazer a integral dela a partir do menos infinito, que é teórico, né? É o menor valor, no caso, do intervalo que define a função, até um valor do meu interesse. Tá? E aí a gente integra. Certo? Nesse caso aqui tem dois casos distintos, né? Como eu já até citei. Olha só, quando x é menor que 0, a gente vai dizer que a função densidade ela vai ser 0, consequentemente, a função distribuição também, tá? Porque a função densidade é nula nesse intervalo. Quando a gente vai ter a duração 0 ou mais, né? Ter duração 0 ou mais, 0, exatamente 0, é um azar, né? Porque é assim, fabricou a lâmpada, foi testar a lâmpada, ela queimou. Durou nada.
né? A pior situação. Esses motociclistas gostam de passar fazendo barulho aqui. Bem, então vamos calcular essa função. A gente tem a função densidade que está aqui, mas eu não tenho a função matemática para a função de distribuição. E como eu mostrei, a função de distribuição é calculada por uma integral. Então a gente integra, né? E no intervalo de definição da função densidade, ó, é 0 até o infinito. Por que eu sei que é até o infinito? Porque é maior que 0. Então o limite, ela só tem limite inferior, que é 0. E aqui, ó, vai para o infinito positivo. Não mostra que tem valor limitante superior. Então é um valor x, tá bom. Mas eu quero até um valor x, que é esse valor que vai aparecer aqui, tá bom? Então eu pego a função densidade, trago ela aqui, substituo esses argumentos, né? Porque se tiver x aqui, não pode ter x aqui. Então a gente troca a letra, né? O João Paulo deve ter ensinado isso para vocês. Então trago a função, integro em relação à variável que está aqui dentro do integrando, né? E vou chegar nessa expressão aqui, né? Aí já fica até de trabalho também para vocês. Como é que integra como faz essa integral para chegar nessa função? É bem simples, tá? Mas eu vou deixar de trabalho para vocês. Inclusive, eu vou fazer isso junto com a atividade lá do Python. Então, a gente tem já duas coisas para fazer. Agora, se a gente quiser calcular a probabilidade da lâmpada durar até 2 anos. Então, a duração está em anos, né? De durar até 2 anos. Como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa função e vai calcular no ponto 2. O ponto 2 é só esse valor que está aqui, tá? A gente não está calculando no intervalo, no ponto igual a 2. No ponto 2 é para mostrar que o argumento da função de distribuição é igual a 2, porque vai até 2 anos. É isso, vai até 2 anos. Então, não pode confundir. Então, a gente pega aquela função que a gente obteve aqui, ó, a f de x é igual a isso aqui, traz aqui. Por que apareceu menos 4 aqui? O x agora não é 2? É substituir, gente. Menos 2 vezes 2 deu menos 4. Então, 1 menos a exponencial de menos 4 resulta nesse 0,98. Já dei a dica. E já fica de trabalho também para vocês. Então, a gente já tem 3 coisas como trabalho, nosso primeiro trabalho. Tá? Semana que vem eu abro a atividade e aí vocês façam a postagem. Na semana que vem em diante, tá? Sempre que eu abro uma atividade, eu deixo uma semana aberta para que vocês façam a postagem. Então, ainda tem um tempinho aí. Mas é só para vocês já irem se planejando. Bem, é isso, tá? Eu sei que a aula ela foi um pouco densa, né? Ela tem umas coisas que talvez vocês não lembrem muito, né? Coisas de cálculo, mas a gente vai precisar dessas teorias, vai ter que relembrar. É pesado mesmo. Se vocês olharem esses livros que eu estou apresentando aqui nas referências, eles são bem densos, bem matemáticos, mas é o conteúdo da nossa disciplina. Aí eu acho que é importante a gente apresentar isso para vocês. Obviamente, minha intenção é fazer com que vocês aprendam, tá? É para fazer com que vocês se interessem também por isso, porque vocês, como futuros cientistas da computação, precisam ter esse embasamento teórico também, tá? Porque isso vocês verão que no mercado isso traz um diferencial para vocês, né? Não basta só saber programar, só saber mexer em hardware, sei lá o que, o software. Precisa saber as teorias por detrás das implementações, tá bom? É isso aí, muito obrigado. Eu vou agora apresentar, vou falar o seguinte, dar um recadinhos aqui para vocês. Espera aí. Então, deixa eu me mostrar. Bem, o recado é da proficiência. Deixa eu só buscar aqui que eu já... A proficiência que eu já avisei, né? Que vocês terão proficiência. Então, a proficiência, ela vai acontecer nos dias 16 e 17 de novembro, e ela vai ter valor de 2.000 pontos, ou seja, os 4.000 pontos
de avaliação que faltam para completar os 5.000, da avaliação continuada, ela vai se dividir em 2, tá? Então, 2.000 pontos para a proficiência e 2.000 pontos para a prova que eu vou elaborar para vocês. Então, vai acontecer em 16 e 17 do 11. Eu ainda não tenho qual das duas datas vocês deverão fazer, tá? Então, maiores instruções eu vou trazer ainda. Eu confesso que eu não vi ainda, não sei se já divulgaram, mas preciso me informar para trazer para vocês, tá bom? E com respeito ao avaliar, não sei se a turma de vocês tem que fazer, se tiver, façam, tá bom? E é isso aí. Deixa eu encerrar aqui a gravação.